Vereadores aprovam lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Governo do Estado encerra consulta popular para a construção do Plano Plurianual 2020-2023. Fórum da Aprendizagem promove a integração das empresas para ampliar o mercado de trabalho dos jovens aprendizes. Evento da Prefeitura debate sistema de políticas públicas sobre drogas e reúne várias entidades em Natal. Aqui no estúdio, eu vou conversar com o vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito na Câmara, sobre a votação da LDO. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, 26 de junho. Olá! Na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores concluíram a votação das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A Câmara Municipal finalizou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. No segundo dia de votação, entre as emendas rejeitadas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, duas da vereadora Júlia Arruda, que lamentou o posicionamento da maioria da casa. Uma emenda nossa foi consensualizada com a da vereadora Edivaneide, que aumenta o índice do percentual do orçamento participativo. Agora, uma que eu considero a mais importante, que dá mais autonomia a esse Poder Legislativo, foi derrubada. Uma que diminui o índice de remanejamento de 10% para 5%. Então, acho que é um verdadeiro cheque em branco que a Câmara está dando para a Prefeitura, que ele tem até 10% do orçamento para ele remanejar da forma que quer. Entre as aprovadas, uma emenda do vereador Ranieri Barbosa, que garantiu contingenciamento no orçamento para o plano de cargos destinado à Guarda Municipal. Os guardas municipais de Natal não existe um plano de carreira e salários deles. Existe um decreto que dá esse amparo, porém, decreto não é lei. E a Câmara espera que venha uma mensagem do Executivo com o plano dos guardas. O que fizemos? Na lei de diretrizes, já damos a garantia para aportarmos um recurso na LOA no final do ano, para caso seja implantado o plano, já tenha a LDO e a LOA como garantia. Outra emenda da vereadora Ana Paula garantiu a implantação de ecoponto nos bairros, mas com a devida autorização da comunidade. Existe na LDO a questão de implantação de 8 ecopontos. E eu acrescentei que a população, a comunidade envolvida naquela colocação de ecopontos, ela fosse consultada através de assembleia. Então, fiquei bastante feliz por ter sido aceita pelos meus pares. A agilidade na votação da LDO se deu pela retirada de várias emendas. A maioria delas se mostrou prejudicada por estar em desacordo com o Plano Plurianual, o PPA. No total, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com um encarte de 16 emendas. O presidente da Casa, vereador Paulinho Freire, elogiou a dinâmica da votação e a postura dos parlamentares. 16 emendas de consenso, várias emendas retiradas, então acho que a Casa deu uma demonstração de maturidade e avançamos muito, tanto é que já acabamos hoje. Ao invés de passar aqui 6, 7 sessões, nós fizemos em 3 sessões. Eu acho que foi muito razoável a aprovação da LDO e o Executivo saiu satisfeito porque aprovou as emendas mais importantes e o Legislativo também conseguiu algum avanço mudando algumas emendas. A secretária municipal de administração, Adamires França, acompanhou os 2 dias de votação. Ela ressaltou que o resultado final agradou ao Executivo. Um resultado positivo, houve um entendimento aí por parte dos vereadores quando da apresentação, porque a rejeição de algumas emendas e estarem em desacordo com o plano plurianual. A secretária não quis adiantar sobre os possíveis vetos a algumas matérias, dentre elas a que modifica o orçamento participativo. Nós vamos analisar, mas acredito que vamos ter pelo menos 1 ou 2 emendas rejeitadas. Fique por dentro das atividades da Câmara Municipal previstas para esta quinta-feira. Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal nesta quinta-feira, dia 27 de junho, têm início às 9 horas da manhã, com a Frente em Defesa da Criança e do Adolescente. Já a partir das 14 horas, ocorre a sessão ordinária, quando os parlamentares apreciam e votam projetos e requerimentos.
Simone Silva para o Câmara Repórter. Nesta quarta-feira, o governo do estado realizou a última consulta popular do Plano Plurianual 2020-2023. O evento aconteceu na Escola de Governo. Durante toda a manhã, gestores, servidores públicos, estudantes e membros de organizações sociais debateram e fizeram propostas a fim de mudar a realidade social, econômica e cultural do Rio Grande do Norte. Estamos dando uma continuidade a esse diálogo com a sociedade, não só nesse momento de propostas, mas também manter o diálogo na execução, na realização das propostas, sempre de forma dialogada, prestando contas do que o governo do estado está fazendo em benefício da sociedade. Mais de 1.500 pessoas já participaram das discussões presenciais, que aconteceu em 9 municípios do estado. Hoje foi o dia de Natal e regiões metropolitanas contribuírem com a elaboração do PPA. Eu apresentei uma emenda à LDO para ampliar a participação justamente na consulta ao PPA, para pensar a proporcionalidade, porque uma plenária por região não dá conta, já que a Zona Norte, por exemplo, é muito maior, e aí a gente precisa pensar a proporcionalidade. Então, uma participação estimula a outra, porque a gente vai aprendendo aqui e vai sugerindo lá. Semana que vem vai ter uma discussão específica do PPA Mulher e eu estarei mais uma vez acompanhando e participando, representando a nossa instituição, mas sobretudo as pessoas de Natal. As nossas expectativas é de que o plano contemple também a região aqui, tanto da cidade de Natal como da circunvizinhança. É bem verdade que o plano tem que ser voltado para o estado todo, mas a gente tem que defender aqui a capital, porque também é de vital importância que ela seja pujante, que ela cresça, porque é nela que se concentra, ou na região, nessa região mais próxima, Parnamirim, São Gonçalo, Extremóis e Natal, que concentra-se 40% da população do estado do Rio Grande do Norte. As sugestões apresentadas precisam estar norteadas pelos 5 eixos: valorização da vida, segurança e paz social, desenvolvimento social, cultural e defesa da cidadania, garantia de direitos, governança administrativa e financeira e desenvolvimento regional sustentável com inclusão econômica. Mais do que defender a educação aqui nesse debate do Plano Plurianual, que é muito importante, porque é a discussão direta do poder público com o povo para discutir, para traçar políticas, objetivos das políticas públicas. A gente está aqui mais do que para defender a educação, mas para defender a dignidade do povo como um todo, defender a soberania do povo norte-rio-grandense. E não existe soberania maior para um país, soberania maior para um estado, para um município, do que todas as crianças brasileiras terem comida no prato, terem uma escola para estudar, terem uma casa para morar e terem um sorriso no rosto. A gente acha importante assegurar uma delegacia de combate à intolerância, que não é só intolerância religiosa, mas uma delegacia que não é só o prédio, precisa de pessoas especializadas que possam atender essas demandas, né? De acordo com o que vem acontecendo. Assim, a gente quer isso. A gente quer territórios sagrados, onde o pessoal de matriz africana possa ter matas à disposição para que a gente possa deixar nossas oferendas com tranquilidade. Assim, são muitas, tem na saúde, tem na educação, e por isso a importância de estar aqui presente hoje, não só os grupos organizados de matriz africana, mas as religiões em si. Após a aprovação do PPA, a nossa ideia é sentar com as secretarias de governo para estabelecer parcerias e, em seguida, atacar junto com o governo do estado, por meio de projetos financiados pela UFRN, projetos que venham ajudar a resolver os problemas ou poucos, enfim, não sei a escala ainda, mas que venha resolver o mínimo possível, o máximo possível de problemas que o nosso estado tem. Mais de 430 propostas já foram apresentadas. Elas serão analisadas uma a uma e precisam também estar alinhadas às diretrizes da política de governo. Agora, todas essas propostas serão encaminhadas para os setores responsáveis, para as secretarias que executam essas políticas públicas, para verificar a viabilidade financeira, técnica, para a inclusão no plano plurianual. O sistema de políticas públicas sobre drogas é debatido em Natal em um workshop que reúne várias entidades. O objetivo é formar a rede de prevenção às drogas para implantar o Plano Municipal de Políticas Públicas contra a Dependência Química. Políticas públicas sobre drogas. Esse é o tema do segundo workshop realizado pela Prefeitura de Natal em parceria com as secretarias municipais.
Até esta quinta-feira, autoridades e sociedade civil se unem para discutir métodos de prevenção e enfrentamento às drogas em Natal. O problema referente às drogas é extremamente complexo. Para enfrentar a problemática só com políticas públicas bastante efetivas e com nível de planejamento extremamente detalhado. E o plano municipal tem como objetivo exatamente esse: apresentar estratégias, apresentar ações que de fato deem conta da grave problemática das drogas em nosso município. Durante o workshop, o objetivo é formar uma rede integrada de atendimento ao Plano Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. É preciso que todos os nossos servidores das áreas afins sejam capacitados para trabalhar esse tema, até porque eles precisam voltar para as suas secretarias, para as salas de aula, para os postos de saúde e vivenciar isso, né? Praticar tudo isso que a gente está ensinando hoje. O plano por si só já não resolve o problema, mas as ações, como elas têm um nível de detalhamento e de planejamento intersetorial, seguramente é o caminho melhor, é o caminho mais adequado para que a gente consiga dar uma resposta melhor, mais condizente com a gravidade da situação. A secretária adjunta municipal de saúde participou do evento representando o prefeito Álvaro Dias. Ela falou da importância do workshop para as secretarias envolvidas, bem como para a população. Todas as secretarias, todas as instituições, a sociedade civil organizada, a família, os atores envolvidos, todos temos responsabilidade, porque de uma forma direta ou indireta, cada um é afetado de uma ordem. Então a gente, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, nós ficamos extremamente felizes, porque o plano ele expõe a importância dessa intersetorialidade. Sem essa intersetorialidade, a gente não consegue partir para esse enfrentamento e construir melhor essa política pública de saúde. Diversas secretarias apresentaram providências específicas a serem tomadas para diminuir o crescente número de usuários de drogas. É importante enfatizar a participação efetiva da Secretaria da SEMU, que é a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, na construção desse plano municipal, quando participou da comissão, né, de elaboração desse plano. A droga está sempre envolvida, está por trás de toda essa violência que a mulher sofre. A gente tem uma ideia, tem também um plano de que gradativamente a gente vai aumentar o número de escolas em tempo integral, onde hoje a gente só tem uma escola. Então o plano é aumentar esse número para ver se a gente consegue realmente tirar o aluno da rua. Atenção, futuros universitários! Estão abertas as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre deste ano. Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Enem a partir de 2010, com nota superior a 450 e que não tenha zerado a redação. O prazo segue até o dia 1º de julho e o resultado será divulgado no dia 9 de julho. Os trabalhadores inscritos no PIS têm até esta sexta-feira, dia 28, para sacar o abono salarial do calendário 2018-2019. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito há pelo menos 5 anos no PIS ou no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É preciso também que o trabalhador tenha atuado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de 2017 e com uma remuneração média de até 2 salários mínimos. Os valores dos saques variam de R$ 84 até R$ 998. O valor exato deste saque pode ser consultado no aplicativo Caixa Trabalhador ou no site www.caixa.gov.br ou ainda pelo telefone, o 0800 726 0207. Lembrando que o trabalhador de empresa pública inscrito no PASEP vai receber esse abono direto no Banco do Brasil. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. O Sistema Fé Comércio, por meio do SENAC, realizou na manhã desta quarta-feira o Fórum de Aprendizagem do programa Jovem Aprendiz. O evento é realizado periodicamente e tem o objetivo de fortalecer o relacionamento com as empresas parceiras e a interação entre os jovens aprendizes que participam do programa.
O momento é de reencontro e celebração dos resultados. Há quase 20 anos, o SENAC realiza no Rio Grande do Norte este programa, o Jovem Aprendiz. Desde 2011, mais de 10 mil jovens foram atendidos pelo programa, participando de cursos de aprendizagem profissional e inseridos no mercado de trabalho. É uma metodologia que bota o aluno para transpirar, bota ele para se ter contato com tecnologia, para que ele possa vivenciar as coisas que acontecem na realidade. 60% do tempo do curso é na empresa, 40% no SENAC. E esse 40% no SENAC a gente também se dedica a trabalhar com aquelas competências comportamentais que são cada vez mais necessárias e exigidas hoje em dia, né? Inteligência emocional, por exemplo, domínio de tecnologia. Hoje o SENAC conta com 60 empresas parceiras. Essas empresas fazem a captação dos jovens e o encaminhamento para o programa. Fica uma experiência muito boa, bacana. O programa para mim foi um incentivo muito grande. Eu não tinha conhecimento assim em si, já tinha ouvido falar, mas quando eu iniciei, eu pude ver a importância que tem para os jovens esse programa e o aprendizagem que ele traz, tanto na experiência profissional quanto de pessoa mesmo. Tayane está se formando no programa Jovem Aprendiz e hoje já cursa o ensino superior. Foi através do programa de aprendizagem do curso que eu decidi fazer o curso que hoje eu faço, que é a gestão comercial. O conhecimento do mercado de trabalho é uma capacitação profissional que Miguel jamais pensou que um dia teria. Eu acho que seria bem diferente se eu fosse buscar um mercado de trabalho diretamente, assim, sem esse aprendizado, entendeu? Que eu tive agora aos 17 anos. E eu, por exemplo, deixei agora esse restinho de ano para me dedicar mais à escola, ao Enem e tudo mais. E já próximo ano, quando eu for, eu acredito que eu já vou estar mais experiente, já vou saber tanto lidar na entrevista de emprego, quanto no próprio ambiente de trabalho. Hoje é o dia de formatura de 79 destes jovens que estão aqui atrás. Durante 1 ano e 2 meses, eles se dividiram entre o SENAC, onde aprendiam educação empreendedora, e a empresa, onde eles colocavam em prática todo o aprendizado. Agora eles chegam ao mercado de trabalho capacitados e sonhando com a efetivação na empresa. Cerca de 45% dos alunos do programa são absorvidos pela empresa. A vivência do curso torna-se uma experiência de trabalho e assim fortalece a confiança do empresário na contratação. A empresa acompanha todo o processo, desde a entrada deles, que a gente percebe que eles chegam sem muito conhecimento, até o momento em que finaliza, né, o contrato de jovem aprendiz, e muitas vezes a gente consegue contratar esses aprendizes e ao fim do contrato deles, eles se inserem na empresa como integrais, CLT, trabalhando, dando a carga horária completa, e isso a gente sabe que ganha o aprendiz, ganha a instituição, porque aquele colaborador ele vai ser contratado mais preparado, ele está mais preparado para trabalhar na empresa, porque já passou 1 ano e meio sendo treinado para ficar lá conosco. Você precisa se capacitar. Se você se capacitar, você sai na frente. São 13,2 milhões de desempregados no país, mas eu tenho certeza que não falta trabalho para aqueles que se dispõem a aprender, a trabalharem de forma eficiente, a buscarem ser pessoas éticas, competentes. A Assembleia Legislativa do Estado homenageou a Missão Pentecostal do Brasil pelos 70 anos de atuação no Estado. A Câmara Municipal foi representada pela vereadora Carla Dixon. A solenidade em homenagem aos 70 anos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil aqui no estado reuniu no plenário da Assembleia Legislativa autoridades da sociedade civil e membros da congregação de todo o país. A cerimônia foi uma propositura do deputado estadual Kelps Lima. Eu sou um defensor de que as organizações sociais, as organizações religiosas sejam sempre prestigiadas pelo poder público. São entidades que ajudam a tornar a sociedade melhor. E toda homenagem é pouca diante dos belíssimos serviços prestados pela Igreja Pentecostal, e para mim é uma honra poder promover essa sessão solene. A Missão Evangélica Pentecostal do Brasil aqui no estado conta atualmente com mais de 100 pontos de pregação. Hoje, já são mais de 9 mil fiéis na congregação aqui do Rio Grande do Norte. Uma história que teve início em 26 de junho de 1949. No dia 26 de junho
de 1949, os missionários fundadores, Orlando Graham e Harold Matson, eles alugaram um prédio na rua Dr. Mário Negócio, número 1455, no bairro do Alecrim, e ali teve início o primeiro culto da missão no Rio Grande do Norte, tendo sempre uma preocupação muito grande em começar a evangelizar desde as crianças, né? E isso levou a que essas crianças evangelizadas alcançassem seus próprios pais, e esse crescimento tem sido bastante satisfatório para nós, no sentido de que estamos estabelecendo uma membresia coerente, fiel à palavra de Deus e com muito cuidado na preservação das doutrinas eminentemente bíblicas. Durante a cerimônia, 9 membros da missão foram homenageados pelo trabalho de evangelização realizado na igreja. Sentimento de alegria em estar na missão evangélica pentecostal do Brasil há 51 anos e nela tenho trabalhado, tenho me esforçado para dar o melhor para Deus, através da igreja, que é um meio onde a gente se comunica, se reúne, se confraterniza e louva e adora a Deus. Eu louvo a Deus porque foram anos muito abençoados, eu louvo a Deus pelo período que eu estou à frente. Nós tivemos um crescimento muito grande e trabalhamos com o social, com a parte social em alguns bairros. Temos igrejas bem envolvidas, como a igreja em Lagoa Nova e outras. E é uma bênção, uma igreja de muita relevância nesse estado, uma igreja muito séria, uma igreja com muitos anos já no Brasil e no estado. Então, para nós é um motivo de muita alegria contar essa história. Para nós da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, é um simbolismo muito grande estar numa casa que representa os anseios do povo, em dizer que este jubileu de 70 anos é o jubileu de vinho, portanto o vinho representa alegria, prosperidade, redenção, pelo fato de simbolizar o sangue de Cristo. E a nossa tarefa nesse estado é apresentar uma ética cristã voltada para a salvação através de Cristo Jesus. E nesses 70 anos temos feito isso, trabalhado para que o povo norte-riograndense conheça Jesus como o único e suficiente Salvador. A Câmara Municipal de Natal foi representada pela vereadora Carla Dixon. A parlamentar destacou o papel social desempenhado pela Missão Pentecostal do Brasil e falou da história que tem com a igreja. Essa igreja, particularmente, eu tenho uma história com ela, que na época em que eu era adolescente, eu congregava numa igreja de frente, a Assembleia de Deus da Presidente Bandeira, e foi lá nos louvorzões que existiam há mais de 20 anos que eu conheci o Dr. Albert. E temos muitos amigos nessa igreja até hoje. Então, o fato de estar aqui celebrando os 70 anos de um instrumento de Deus aqui na Terra, de propagação do Evangelho, é uma honra para mim, ainda mais como representante da Casa do Povo. A seguir, eu converso com o vereador Kleber Fernandes sobre a votação da LDO para 2020. A gente volta já. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta e a conclusão da votação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o meu assunto aqui com o vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito na Câmara. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vereador, essa votação, depois de 55 emendas apresentadas para a votação da LDO, terminou, de certa forma, tranquila. Foi uma votação bastante tranquila. Nós esperávamos que demorasse mais, em virtude da quantidade de emendas apresentadas, né, o número de 55, bastante considerável. Porém, nós fizemos todo um trabalho de convencimento, de argumentação junto aos vereadores,
em virtude de identificarmos que, tecnicamente, muitas emendas apresentadas entravam em conflito com aquilo que já estava previsto e aprovado no plano plurianual. O PPA ele é um instrumento legal que define as ações e as metas do município, do Poder Executivo Municipal, pelos 4 anos. A LDO ela traz as diretrizes do orçamento do ano seguinte e depois a aprovação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela trata da expectativa de receitas, das despesas, de quanto está sendo destinado para cada ação, para cada meta, para cada rubrica do município, cada secretaria. Então, há muita divergência quando essas emendas são apresentadas quanto àquilo que está ou não compatibilizado com o PPA. E por isso muitas delas chegaram a ser retiradas, vereador? Exatamente. E nós tivemos aqui a participação da secretária municipal de Administração, Orçamento e Finanças, Adamires França, que veio participar e acompanhar a votação com o intuito de discutir, orientar e apresentar tecnicamente as razões pelas quais muitas dessas emendas estavam incompatíveis e, em virtude da técnica legislativa não ser a mais adequada e, consequentemente, isso gerar uma expectativa de veto dessas emendas e a gente ter que rediscutir novamente, passar novamente pela Comissão de Justiça, ser um retrabalho, foi feita uma conscientização dos vereadores no sentido de que o que é necessário de fato agora é uma revisão do PPA. Então, nós faremos um trabalho nesse sentido após o recesso, de fazermos uma comissão para revisar o PPA com a participação do governo, com a participação dos vereadores, identificar quais são os anseios, quais são as necessidades que os vereadores identificam mediante até a interlocução que fazem diariamente com a população, para que a gente possa fazer essa revisão, ter um PPA mais adequado aos anseios e às expectativas do povo, porque haja visto que ele é votado para 4 anos e isso, ele ainda vai estar em vigência até 2021. Até 2021. Haja visto que há uma dinâmica muito grande sob o ponto de vista orçamentário, financeiro, cultural, dentro de um período de 4 anos. Então, toda crise econômica, toda mudança de regras e de normas que impactem no orçamento, nas finanças e na vida dos municípios, inclusive decisões de âmbito nacional e mudanças federais que impactem nos municípios, requer alterações e adequações, e por isso a gente defende uma revisão do PPA e os vereadores compreenderam que o momento oportuno seria esse e muitos deles retiraram as suas emendas. Ok, então falando então em emendas que passaram após alguns debates em plenário, um principal diz respeito ao aumento aí do percentual do orçamento que poderá ser destinado ao orçamento participativo. Uma emenda que foi proposta pela vereadora Divaneide Basílio e que foi apresentada. Essa é uma novidade dentro da Lei de Diretrizes. Exatamente. Na verdade, a iniciativa é extremamente louvável, é dar mais voz à população, é dar condições das pessoas opinarem, decidirem acerca dos investimentos, das despesas, dos gastos que o município fará. Porém, o instrumento utilizado para essa alteração do percentual é que foi o inadequado no âmbito da LDO, quando na verdade deveria ter sido visto no próprio PPA. Então, nós orientamos um voto contrário, dada a incompatibilidade da técnica legislativa utilizada, mas pelo apelo da emenda que dá um empoderamento à população, os vereadores ainda assim entenderam a necessidade de aprovar e de ampliar esse percentual de 1,5% para 2% dos valores destinados ao orçamento participativo. E com essa garantia também que o senhor deu que no segundo semestre deve ser votada uma revisão do PPA, quem sabe isso não se consolida. Exatamente, essa é a intenção, que nós façamos um trabalho em conjunto
e que o PPA, de fato, ele esteja mais adequado com essa atualização. Vereador, outra emenda também que gerou um amplo debate aqui sobre mudar ou não a margem de remanejamento orçamentário, mas se manteve no fim como já é hoje. Exatamente, o texto original previa um percentual de 10% do total das receitas do município que podem ser remanejadas pelo Poder Executivo. Nós sabemos que muitas vezes há uma previsão orçamentária e que aquela previsão não se consolida, o que nós chamamos de frustração de receita. Então, quando há uma frustração de receita, consequentemente, o governo precisa remanejar recursos de áreas que não são tão prioritárias para aquelas áreas que são mais emergenciais. Então, esse remanejamento, que é um ato discricionário do Poder Executivo, à medida que nós fazemos uma redução para apenas 5%, deixa um engessamento muito grande para o prefeito, no sentido de poder dar uma dinâmica de prioridades na gestão orçamentária, fazendo esses remanejamentos, e toda vez que for ultrapassar esse limite do percentual, que a proposta era de 5%, teria que ter uma nova apreciação e uma nova autorização da Câmara Municipal. Então, toda vez a Câmara teria que votar, que apreciar, então isso ia demorar, isso ia engessar, isso ia dar menos celeridade e uma dinâmica mais lenta à gestão municipal e que muitas vezes geraria entraves. Então, nós garantimos, e os vereadores assim entenderam, a necessidade de se deixar esse percentual de 10%, haja visto que todos os atos são publicados, são públicos, estão disponíveis à população no Diário Oficial do município, e esse ato é discricionário do Poder Executivo. Vereador, então, no conjunto todo, como é que o senhor analisa essa lei com essas emendas que foram encartadas, que deve agora passar pelo crivo da Prefeitura para sancionar ou não, ou vetar? Eu vejo de forma bastante positiva. O prefeito Álvaro deve sancionar do jeito que está? Acho que ele deve sancionar quase na totalidade. Houve poucas emendas que não foram consensuais e que o plenário optou por votar de uma forma divergente da orientação do governo. Então, acredito que serão poucos os vetos se esses, porventura, acontecerem. Ok, então, vereador Kleber Fernandes, líder do prefeito aqui na Câmara Municipal, obrigada pela sua participação, esses esclarecimentos aí sobre essa lei que agora segue para a sanção do prefeito. Isso. Nós que agradecemos, estaremos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência, pela companhia. E a gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias atualizadas do Poder Legislativo natalense. Tchau.